Vamos lá, galerinha. Boa tarde a todos. Quem fala aqui é o professor Marcos. Pessoal, vamos aqui finalizar o nosso livro 4, certo? Com o finalzinho da quarta unidade. Lembrando que nós já falamos sobre dois povos muito importantes, né? O primeiro foram os maias e depois falamos sobre os incas, os astecas. E hoje, galera, vamos finalizar, né, apenas com os incas. Então vai ser um vídeo curto, um vídeo rápido, até para não atrapalhar vocês também nas provas. E um outro ponto que eu também já falei, galera, é que tudo isso nós vamos estudar também no 7º ano. Então não tem o porquê de eu falar tudo sobre os incas, todas as características, sendo que nós vamos ver novamente no 7º ano. Ok? Então nós vamos fazer aqui um panorama, é algo bem geral sobre os incas. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que você deve saber, pessoal, que os incas, quando você observa o mapa, né, você vai logo identificar que os incas, eles ficavam aqui na América do Sul. Quando nós pegamos os maias e pegamos os astecas, percebemos que eles ficam ali mais na América Central, México, Honduras, Guatemala. Os incas não. Galera, os incas ficavam em vários países aqui da América do Sul. Por exemplo, aí, ó, Equador, Peru, parte da Bolívia, parte da Argentina, Chile. Então você percebe, né, que você vai ter um vasto território ocupado pelos incas. E aí, pessoal, os incas são bem conhecidos, né, por uma cidade que era uma cidade até então perdida, né, que nós chamamos de Machu Picchu, né, que foi descoberta depois. A cidade basicamente intacta, né, e o mais impressionante que fica em uma altitude elevada, galera. Mas vamos lá. E aí você vê aí, né, os incas podem ser considerados uma das maiores civilizações da América pré-colombiana. E aí você vai ver a localização no Andes e tudo mais. E você vai ter aí uma população, galera, de quase 12 milhões de pessoas. Então o Império Inca realmente foi um império gigantesco, certo? E aí vamos lá. Você vai ter aí esses países que eu já falei, né? Peru, vai ter o Chile, parte da Bolívia, a Argentina, tendo a ocupação, né, tida por esses povos. Vamos lá. Vamos lá, professor. Como é que esses povos viviam? Galera, como os outros povos, né, que nós falamos sobre os maias, falamos sobre os astecas, né, onde os astecas faziam até pequenas ilhas em lagos para plantar. Da mesma forma que esses outros povos, pessoal, os incas também sobreviviam da agricultura, certo? Então eles plantavam ali basicamente vegetais, como batata, batata doce, milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca e vários outros tipos de grãos, de vegetais, de frutas, certo? E aí, como eles viviam em montanhas, pessoal, lembram, os incas viviam onde nós chamamos hoje de Cordilheira dos Andes. Então eles viviam em montanhas, em altas altitudes. E é complicado você plantar em altas altitudes. Então, o que acontecia, professor? Eles faziam uma técnica chamada de curva de nível, que é como se fossem escadas. É muito comum a gente ver isso nas plantações de arroz lá da China, né? É como se você tivesse a montanha e eles fizessem várias escadinhas para deixar o terreno um pouco plano, e aí eles plantavam lá. Aí realmente conseguiam desenvolver o solo. E algo muito interessante, pessoal, é que você vai ter a utilização da lhama. Se você lembra da lhama, é aquele animalzinho que cospe, né? Parece uma ovelha misturada com camelo, mais ou menos aquilo ali. Então eles utilizavam muito a lhama, que é um animal muito comum naquela região do Peru, do Chile, da Bolívia, certo? Eles utilizavam para quê, professor?
para transporte de mercadorias, transporte de pessoas, transporte de materiais, que a gente vai ver que os templos dos Incas, né, os templos, as casas eram todas feitas em pedra. E quem que levava essa pedra, professor? Essas pedras? As lhamas. Eles utilizavam as lhamas. E além de eles utilizarem a lhama como força, né, como uma força para levar materiais, levar mercadorias, pessoas, eles também utilizavam o pelo, né, ou a lã, para confeccionar tecidos, mantas e cordas, né? E também utilizava tanto o couro quanto a carne, né? Eles comiam a carne da lhama, ou seja, era um animal fundamental para o povo inca, certo? Vamos lá. E aqui o livro vai falar que você vai ter uma hierarquia, pessoal. Como a gente viu, por exemplo, falando dos gregos, dos romanos, falando dos egípcios, dos fenícios, você vai ter uma sociedade que você vai ter uma hierarquia. Você vai ter os mais poderosos, outros um pouco menos, até chegar no último ponto, que não tinha direito nenhum, que não tinha poder nenhum, certo? Então a terra, como é que ela era dividida? Você tinha um império, e nesse império você vai ter terras. Primeiro, você vai ter as terras reservadas aos sacerdotes. Mais uma vez, os incas, os maias e os astecas, todos esses povos, eles eram considerados, né, ou são considerados politeístas. Acreditavam em vários deuses. E aí você vai ter pessoas que se dedicam apenas ao culto ao principal deus, que para eles era o deus Sol. Então as melhores terras estavam para esses sacerdotes, os que tinham mais prestígio, os que tinham mais poderes, certo? Então eles ficavam com realmente uma terra muito boa, né? Tanto os sacerdotes quanto as pessoas que eram ligadas ao grande líder, ao rei. Vamos lá. A primeira, tá aqui, ó, se você puder observar. A primeira abarcava os nobres, né? Como é a estrutura lá, galera? Como era a estrutura? As terras. Primeiro, você vai ter uma terra dividida para os nobres, para os ricos, né? Para o rei, os sacerdotes e os amigos do rei, dos reis, certo? E depois você vai ter a terra dividida para as camadas mais baixas que você pode observar. Vamos lá. Como é então, professor, que era dividido essa sociedade inca? Você vai ter, primeiro, a primeira camada lá em cima, os nobres, né? Os parentes do imperador e os escolhidos por ele para ocupar cargos, como os de governadores de províncias, chefes militares, sábios, juízes, sacerdotes. Então, galera, as pessoas que tinham mais poder eram as pessoas associadas ao imperador inca, certo? Então, lá em cima, quem tinha mais poder, mais riquezas, eram imperadores, o imperador, e os seus aliados, seus amigos. Esses amigos normalmente eram o que, professor? Eram os sacerdotes, eram grandes guerreiros, eram juízes, eram sábios, chefes militares e assim vai. A segunda camada, né? Você vai ter ali na segunda camada alguns funcionários que trabalhavam para o imperador, funcionários públicos, artesãos, né? Dentre esses artesãos, pessoal, você vai ter pessoas que trabalhavam com madeira, trabalhavam com ouro, com pedras e assim vai. E na última camada, os que não tinham poder nenhum, que não tinham direitos quase zero, certo? Você tinha os camponeses, as pessoas que trabalhavam na agricultura, e você tinha os prisioneiros, certo? Então você vai ver que a sociedade inca, ela é dividida dessa forma, em 3 camadas. A primeira camada, o imperador e os seus amigos, né? Normalmente chefes militares, sábios, juízes e assim vai. Abaixo deles, você vai ter funcionários públicos, você vai ter artesãos que trabalhavam com ouro, trabalhavam com pedra, com madeira e assim vai. E na última camada, você vai ter os mais pobres,
né? Onde você vai ter aí os camponeses que trabalhavam na agricultura. Que agricultura, professor? Aquela que nós já falamos, né? Onde eles plantavam milho, trigo, batata doce e assim vai, certo? Vamos lá. E aí, olhem aqui, galera. Quando nós falarmos sobre o Império Inca, você vai ter que lembrar logo dessa cidade. Essa cidade, ela se chama Machu Picchu, certo? Olha aí a altura. Fica em cima de montanhas, pessoal, né? Então você observa aí, olha a construção. Para um povo muito antigo, isso daqui envolve muita tecnologia, pessoal. Você vai ter aí grandes construções de templos feitos de pedras, as casas feitas de pedras, estradas pavimentadas. Então você vê que eles utilizavam uma grande tecnologia, era um povo muito sábio, certo? E o livro vai colocar: os incas ficaram muito conhecidos pela arquitetura desenvolvida em suas terras. As casas, os templos e os edifícios eram construídos com pedras, de modo que as construções resistiram aos séculos. O território de Machu Picchu pode ser visto como um dos mais importantes centros urbanos das civilizações. Machu Picchu, pessoal, era como se fosse uma terra perdida, porém foi encontrada aí no início do século XX, né? Alguns historiadores foram lá e conseguiram descobrir as ruínas perdidas de Machu Picchu. Um outro ponto muito importante, galera, é que você não tinha uma escrita formal no Império. Professor, então como é que eles passavam a cultura para os filhos para os seus filhos e assim vai? Oralmente, certo? Você vai ter ali a passagem da cultura, da sabedoria, através da oralidade, do pai para o filho para o seu filho e assim sucessivamente, ok? Até vai colocar aí, ó, os incas não desenvolveram uma escrita formal. No entanto, para resolver questões de contabilidade, eles criaram os quipos, sistema pela qual as informações eram registradas em feixes, em cores, tamanhos e cores diferentes e com diversos nós. E aí você vai ver, ó, os quipos aqui do lado, ó. Como eles têm uma forma de contar, galera. Eles não tinham escrita, mas eles desenvolveram uma técnica onde eles poderiam saber o que estava acontecendo através dos quipos. Então, ele vai deixar cada informação, né, uma linha dessa daí. Então, uma linha dessa vai ter informação. Ou pode ser uma dezena, pode ser uma centena, pode ser uma milhar. E aí, cada cordão desse, com cada cor diferente, vai significar uma informação. Ok? Galera, ó, vocês viram que foi algo bem rápido, né? Eu quero que vocês não se preocupem tanto. Por quê, professor? Porque, pessoal, é algo bem simples, certo? Vamos lá. O que você vai fazer? Qual vai ser a atividade, professor? A atividade de casa vai ser a atividade do para finalizar, certo? O para finalizar, ele vai ficar na página. Vamos lá. Vai ficar na página 495 e 496. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa prova, né, vai ser feita também essa semana. Eu ainda vou postar um vídeo explicando questão por questão. Certo? Abraços a todos. Um beijo, galera, e até a próxima.